louvar o Senhor com mais um hino, depois vou dar umas duas oportunidades, porque eu gosto muito de ouvir Deus falar, porque Deus tem muita palavra para nós. E eu agradeço muito essa oportunidade. Pode ser de 69, tá? O discurso da trombeta. Hoje já está chegando, nós vamos estar preparados, né? Quando angelical trombeta deste mundo nós temos que estar atentos, né? Eu vou dar a oportunidade para a Marcinha que falou ao Senhor. Glória a Deus.
Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Ele é bem conhecido, peço que os irmãos cantem comigo. Quando o homem pensa que acabou, ele apenas
Irmãs, vamos as irmãs virem cantar aqui na frente, a irmãzinha pediu para chamar. Todas as irmãs vamos louvar o 111 da harpa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Exaltado é o teu nome. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome. Certo. Depois vê se está saindo. Depois tu vê. Glória a Deus. Que
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom estar na casa do Senhor, amém? Vir aqui é um privilégio para nós, graças a Deus por isso. Você que está nos assistindo do seu lado também é muito bem-vindo, Deus abençoe. Eu quero ver um versículo, aliás, um texto. Hoje ouvimos muito falar, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, e eu fico imaginando, irmãos, que já os apóstolos, eles comentavam a vida do Senhor. Quando nós lemos aqui no livro de 1 João capítulo 2, do verso 18 até o 28, eu vou ler, porque veio ao meu coração fazer essa leitura, se tivesse oportunidade. É 1 João capítulo 2, 18 a 28, diz assim: filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo é que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança de que não sejamos confundidos por ele na sua vida. Queridos, hoje nós ouvimos mensagens, há pouco a irmã disse que estava aqui sabendo, está na hora de Jesus voltar, não há dúvida disso, os sinais precursores da vinda de Jesus, não é? E eu estava fazendo uma contagem na minha meditação, não é? Que o nosso mundo, segundo a Bíblia, começando de Adão, diz que de Adão até Abraão se passaram 2000 anos. De Abraão até Cristo, 2000 anos. E de Cristo até os nossos dias, mais 2000 anos. Aí sabe o que eu fico pensando? É que os anos têm se passado, muitas coisas têm acontecido. Há uma estatística aí que dão de milhões, mas nada disso procede do livro que nos informa há mais tempo que esse mundo existe, que é a Bíblia Sagrada. Não, o primeiro livro que foi escrito no mundo foi a Bíblia Sagrada. Já havia anotações, né? Gutenberg, quando inventou a imprensa, ele imprimiu a Bíblia, a chamada Bíblia de Gutenberg. E nós agora estamos aqui vivendo a última hora. Imagine, não é? Estamos tendo esse privilégio. Todos os sinais que o Senhor falou, que precederiam a sua vida, estão acontecendo. Eu, quando vejo esse calor, hoje fez um calor insuportável aqui em São Paulo, eu imagino em outros lugares, né? E diz que o tempo, que a esquentaria, nós estamos experimentando tudo isso. Agora, o que eu quero deixar como reflexão nossa, não é nem o tempo, nem a hora, eu quero deixar a oportunidade que nós temos.
que nós temos que aproveitar. Primeiro é estar buscando o Senhor, vivendo uma vida com Ele, nos aproximando mais dEle, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, e sabendo que de fato o Senhor está voltando. Agora vocês imaginem João, que há quantos milênios João esteve aqui e escreveu essa carta, não é? Ele já dizia: filhinhos, é a última hora. Se há quase ou pouco mais, menos de 2000 anos, ele disse que era a última hora, que segundo da volta do Senhor que nós podemos esperar. Não é verdade? Então o conselho do pastor Gênesis para o nosso coração, para você que está nos ouvindo, para você que vai nos ouvir depois e nos assistir, é que estejamos preparados. Jesus deixou um sinal, assim como foi a vida nos dias anteriores ao dilúvio, será a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até que Noé entrou na água e o dilúvio veio e levou a todos. Ele disse: assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir e nós esperamos. Estejamos preparados com aquela palavra que é muito comentada. Digam comigo: Ebenezer, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou convidar o irmão Cosme de alguém ficar na portaria um pouquinho, vai fazer uma oração aqui. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Deus maravilhoso. Glória, glória, glória a Deus. E aleluia ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para ficar em pé para nós agradecer a Deus por essa oportunidade, como o pastor Marco. Louvado seja Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar entregando um giro nas mãos do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, a casa da oração. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento a qual nós estamos aqui. Grande Senhor, Deus e grande a qual nós já Pai. tivemos a oportunidade, Senhor, de prestar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão. Já louvamos o Teu nome, Senhor, Graças ao te Senhor. damos, Pai. Mas agora, Senhor, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra nos nossos corações. Está, Senhor, a oração do Teu ungido, pastor Marcos, a qual vai transmitir para a tua igreja, Senhor. Prepara o nosso coração. Aleluia, para Jesus. receber a tua palavra. Glória e que nós a Deus. possamos sair daqui nesta noite, Senhor, alegres Aleluia. diante da tua presença. Porque nós sabemos, Senhor, onde o Senhor está. Meu Deus. Muitas coisas acontecem. E nós verdade. sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria, Meu Pai, o Senhor. sofrimento, Papai, na vitória, Senhor. Glória a Tudo Deus. isso, Senhor, vem para a honra e a glória do teu Meu nome. Deus, Nos meu ajuda e fala conosco neste momento. Glória é o que eu a te Deus. peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos poderem sentar, nós vamos fazer a leitura, mas os irmãos fiquem à vontade, que eu creio que, de toda forma, os irmãos estão reverenciando essa palavra. Eu quero dizer que nós teríamos uma preletora aqui nessa noite, mas pastor, ele serve para ser externo, todo momento. Ela não pôde estar aqui, no caso, nossa missionária Rosimeire estaria aqui ministrando a palavra hoje, mas ela, nos 45 minutos do segundo tempo, disse que não poderia chegar aqui, que surgiu uma emergência na casa dela. Ela teve que levar o esposo, e é carente da nossa oração pela vida do esposo, teve que levar ele no médico, pediu oração, disse que não poderia estar aqui conosco nessa noite, mas que se desse tempo ela chegaria. Ela não chegou. Eu creio que Deus aí tem ajudado ela nessa peleja que ela tem passado. E nós, na qualidade de externo, temos que ter a palavra de Deus. E é curioso que hoje o meu dia foi todo corrido, né? Como todos os outros dias, né? Mas hoje ainda foi mais. Mas é curioso que quando eu levantei de manhã, eu levantei com essa palavra no meu coração, assim, falando nitidamente, né? O capítulo 3 de 1 João, e o versículo 8, na parte B, que diz assim: por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E esse versículo, ele no meu coração falou forte,
irmãos, nitidamente. E aí, assim, Deus me deu um esboço, né? Mas eu falei, mas eu não vou pregar. E eu fico, às vezes, a perceber, irmãos, para nós que temos a oportunidade de estar lecionando, porque eu não digo pregando, porque eu não sou pregador, mas eu procuro ser alguém que consiga aplicar a palavra de Deus para um entendimento da igreja, porque nós, na qualidade da igreja, precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E não tinha comigo que iria iniciar essa palavra, mas eu penso que quando nós recebemos essa graça no nosso coração, nós temos que ali estar preparando, anotando, porque Deus ele quer falar não somente conosco, mas com a sua igreja, já que nós temos a responsabilidade na qualidade de obreiros na igreja. Eu digo aqui aos obreiros, temos que ter essa palavra que Deus nos dá para transmitir à igreja. Primeiro fala aos nossos corações, depois é transmitido à igreja. E aí nós estamos aqui, irmãos, nesse culto, louvando ao Senhor, alegrando aos nossos corações, porque certamente estamos alegrando ao coração de Deus mediante a nossa fé. E aí eu percebi aqui, o pastor Gênesis lembra essa palavra no capítulo 2 de 1 João, do 18 ao 28. Eu falei, meu Deus, então eu vou continuar a leitura, porque o que eu tenho realmente para ler é o 3, do 1 ao 8, né, para fazer uma ligação diante daquilo que me veio ao coração de manhã. Então eu faço a leitura e aqui vamos fazer uma reflexão, irmãos, não tenha dúvida. E uma coisa é certa: a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela não é do homem, ela não é do pastor, ela não é do homem, não é do missionário, da missionária. A palavra, ela é de Deus. E Deus honra a sua palavra quando ela é ministrada, irmãos. Por isso que os ministros de Deus têm que ter comprometimento com Deus, porque quando a palavra de Deus for ministrada, Deus ele vai fazer com que ela se cumpra, porque a palavra ela é do Senhor, não é do homem, não pode ser a vontade do homem. No dia que o homem tentar prevalecer com a sua palavra sobre a palavra de Deus, ele vai prestar conta para o próprio Deus. Então tem que existir temor e tremor na vida daqueles que ministram e daqueles que recebem a palavra de Deus. Eu faço a leitura aqui, os irmãos como eu disse mesmo que assentaram aqui. Percebe-se que anteriormente ele falou do anticristo, né? E aí João ele complementa essa fala falando agora dos filhos de Deus. Então no capítulo 3, a partir do versículo 1, João fala assim na sua primeira carta: veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pai, aplica esta palavra nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós lemos
o Evangelho de João, a sua primeira, segunda, terceira carta, quando nós lemos Apocalipse, sabemos que todas foram escritas por esse grande homem de Deus, irmãos, que foi João, um dos que mais se aproximou de Cristo, um daqueles que aproveitava a oportunidade de estar com Cristo e reclinar a sua cabeça sempre ali ao peito de Jesus. Queria procurar e encontrar João, estava João do lado de Jesus. João parece que ele aprendeu que estar do lado de Jesus era sempre melhor. Tanto é que Jesus ascendeu-se ao céu, João permaneceu e Deus deu essas revelações para ele, para que fossem transmitidas, transcritas, irmãos, e chegasse até nós nos dias de hoje. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos a revelação do unigênito de Deus, nenhuma espiritualidade, totalmente dos outros evangelhos. Quando nós lemos as cartas, nós percebemos a intimidade de João com Jesus, porque ele só fala de amor. Ele só fala de amor e mostra, nos exorta a tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos Cristo que já estão aí. Então, ele tinha preocupação de que nós estivéssemos atentos àquilo que Jesus deixou para nós, e tudo transmitido em amor, porque João, ele andou com a essência do amor, que era o próprio Jesus. E aí, irmãos, a gente passa quando lê todos os escritos de João, a gente fica assim meio que, irmãos, vendo o próprio Jesus, porque ele transmite aqui o seu amor e nos exorta a estar sempre voltado para Cristo Jesus. E aí, quando ele chega nesse versículo aqui que nós acabamos de ler, ele nos mostra que somos filhos de Deus. Irmãos, se nós perguntarmos aí fora, não existe nenhum filho do diabo aí fora. Todo mundo é filho de Deus. Pergunta para qualquer descrente ou até um macumbeiro, ele vai falar que ele é filho de Deus. Ele vai falar que é filho de Deus. Por quê? Por quê, irmãos? A gente entende por que isso? Porque o homem é feitura de Deus. O homem é a essência de Deus. Então, está nele uma partícula de Deus. Então, o homem vai falar sempre que é filho de Deus. Por mais que ele esteja distante de Deus, ele vai falar que ele é filho de Deus. Porque Deus tem um projeto na vida da sua criatura. A criatura de Deus, ela vai para o inferno pela rebeldia, pela desobediência, mas Deus, na sua vontade, queria que todos fossem salvos. Mas como não pertence a Deus fazer isso pelas suas próprias forças, ele fez isso pelo seu amor, entregando Jesus. Agora, o homem que confessar Jesus como Senhor, ele torna-se filho por adoção e vai ser cordeiro. Irmãos, e isso é algo tremendo quando é revelado aos nossos corações. Nós deveríamos ter contínua, constante alegria de sabermos disso e de queremos mais ainda. Por quê, irmãos? Porque nós vamos participar das coisas celestiais que até esse prezado momento para nós é obscura, é oculta. Mas nós temos uma grande expectativa de que vamos desfrutar, irmãos, das coisas celestiais. Como eu disse ontem, a nossa faculdade mental não nos dá a condição de saber como vai ser, mas existe uma expectativa muito grande no nosso coração de como será, e nós vamos participar, porque é a promessa do Senhor, e esse é o maior objetivo da igreja, permanecer firmes diante do Senhor, como alguém que foi alcançado e resgatado, para, irmãos, ser um instrumento propagador dessa mensagem e daqui a pouco desfrutar de forma plena essa mensagem que o Senhor derramou nos nossos corações. Esse é o projeto que Deus tem na vida de todo homem em que Ele resgatou. E aí João ele vem e fala: olha, veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós não vamos conseguir mensurar, irmãos, o que é ser filho de Deus, porque ser filho de Deus, irmãos, é ser privilegiado ao ponto de saber que você pode andar aí olhando para tudo e para todos. Fala assim: ó, isso aqui é tudo do meu Pai, tudo do meu Pai.
Tudo do meu Pai. E no momento certo, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai mudar, transformar tudo isso aqui para ser habitação nossa, seus filhos. Nós não conseguimos. Isso tem que ser muita fé, muita aproximação do Senhor, para nós entendermos, irmãos, o que é ser de fato filho de Deus. Porque o filho de Deus desfruta, irmãos, daquilo que Deus proporcionou a nós. Ele nos proporcionou grandezas, irmãos, tudo pelos olhos da fé, e ainda apalpando aquilo que muitas das vezes nós desejamos no coração, porque Ele mesmo falou assim: deleita-te, agrada-te do Senhor, que Ele vai conceder o desejo do seu coração. E quando o desejo do nosso coração, irmãos, ele está de acordo com a vontade de Deus, nós desfrutamos do desejo do nosso coração. Irmãos, eu tenho certeza que essa experiência Deus, Ele quer dar para todos os seus filhos. Eu me recordo rapidamente. Eu tenho um carro, irmãos, que eu comprei ele por graça e misericórdia de Deus em 2015. E eu namoro esse carro. Eu não tenho aquele negócio de compra. Eu vejo às vezes meus colegas de trabalho, compra, troca. Sabe como é que eu alcancei esse carro? Eu falei: Senhor, eu desejei no meu coração, eu queria ter um carro assim, dessa marca, nesse modelo. Parece que era meio difícil, parece que era meio caro, mas eu queria, porque eu gostei, pesquisei, gostei, e comecei a namorar o carro, e desejei no meu coração. Com pouco tempo, eu me surpreendi da forma que eu adquiri, e daqui a pouco eu estava dentro de um carro que eu desejei. Eu falei: meu Deus, como é que Deus trabalha, irmãos? Às vezes eu fico pensando, irmãos, com cuidado aquilo que eu quero diante de Deus, para o meu deleite aqui, claro, mas que também seja para a glória de Deus, porque Ele está pronto para conceder a nós. Aí tinha-se um adesivo que colocava-se assim no fundo do carro: propriedade exclusiva do Senhor. E os crentes começaram a fazer isso. E começaram a colocar adesivo no fundo do carro: propriedade exclusiva do Senhor. Calma aí, então vamos lá. Se é propriedade exclusiva do Senhor, então calma aí. Os filhos do Senhor têm parte ali. O dono daquele carro tem que ajudar os filhos do Senhor. E tem filhos do Senhor que tem na igreja que não tem carro. E aí, automaticamente, o que colocou adesivo, ele se comprometeu a dar um socorro aos filhos de Deus, né? E será que isso aconteceu na maioria das vezes, irmãos? Porque uma coisa, irmãos, é muito séria, né? É nós falarmos. Agora outra coisa é nós praticarmos. Porque nós, como filhos de fato, nós temos que, na qualidade de filhos co-herdeiros, ajudarmos aos outros. Vocês lembram, irmãos, o que o próprio João disse? Glória, está aqui pertinho. O próprio João disse, é isso mesmo, é o 3,16 de João. Os 3,16 de João é uma bênção, né? 3,16 de João: Deus amou o mundo. 1 João 3,16, é isso mesmo? Não, que coisa, está aqui do lado. Eu nem cheguei a ter leitura lá, mas não era para chegar mesmo. Mas é por quê? Porque veio agora. Então o que acontece? Aí nós falamos e não fazemos. E aí, quando nós vamos para 3,16, Deus amou o mundo. Aí quando nós vemos para 1 João 3,16, que nós conhecemos, só estamos relembrando, nisso, daqui 3,16, conhecemos o amor nisso. Qual amor? O amor de Deus. Aonde? Dentro de nós. Que Ele deu a sua vida por nós. É uma pausa, né? Uma vírgula. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o que eu tenho que fazer? Tranquilamente, eu tenho que pegar alguém e colocar dentro do meu carro? Não, irmão, arrancar. Eu, algumas vezes, né? Eu chegava da carona com alguns irmãos para levar em casa, e aí estava chegando assim, bem próximo da esquina: pode me deixar aqui, irmão? Mas por quê? Eu não recebi a minha bênção pela metade. Aí eu fazia questão, deixava o irmão na frente da casa dele. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é para vanglória, de jeito nenhum, porque isso é algo que tem que estar empregado no coração da igreja. Isso tem que estar estancado no coração da igreja. Não é eu só falar, é todos nós fazermos, como ele disse aqui, ó. Então o que ele disse aqui? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós vamos dar a nossa vida pelos irmãos como Jesus deu? Não, porque Jesus de fato deu a sua vida, Ele morreu, mas nós conseguimos dar alguma coisa aos nossos irmãos, porque foi para isso que Deus nos
nos tornou, irmãos, corpo de Cristo. Que coisa interessante, irmãos, filhos de Deus, praticantes daquilo que Deus o mesmo fez, outorgou seu amor em todos quantos confessaram Cristo Jesus como Senhor, derramou seu amor em nossos corações. Então, João, ele vem e fala o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele continua: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Percebe que as pessoas que andam conosco, irmãos, aqueles que ignoram o próprio iníquo, aquele que pratica a iniquidade, eles são como são. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem. Então, eles não conhecem, e às vezes nós somos taxados, somos até, irmãos, passamos por vitupério, justamente pela incredulidade deles, por eles não terem conhecido a Deus. Mas a quem nós temos que estar sempre próximo? A Deus, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E aí João continua: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque não está manifesto, mas nós sabemos que vai ser manifesto aquilo que nós seremos, o que iremos fazer, como fazer, o que vai ser depois que sairmos daqui, o que será quando o Senhor cumprir com a sua palavra de uma forma plena. Vai haver uma manifestação, mas ele fala: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, nós tornaremos a ver Cristo. Mas você já viu a Cristo? Quando diz nós tornaremos, pela fé nós vemos Cristo, irmãos, nas ações, no amor, naquilo que Ele coloca no seio da sua igreja, porque a igreja do Senhor, ela pratica o amor, a igreja do Senhor, ela vive em amor. Então, isso é Cristo, é o cabeça regendo o corpo de conformidade à sua própria vontade. Então, assim como Ele nós o veremos. Então, nós vamos ver a Cristo. E que privilégio será, irmãos, quando nós assim recebermos essa visão, essa revelação de uma forma presencial. Privilégio que vai ser, infelizmente, irmãos, de poucos, mas de uma grande multidão que o Senhor já preparou para esse dia, ao qual nós fazemos parte. Louvado seja Deus por isso. E ele continua: e qualquer que nele, olha que interessante, irmãos, e qualquer que nele tem, ou seja, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Então, se nós pararmos para observar, a igreja, irmãos, ela tende a ir um caminho contrário ao pecado, à desobediência, aquilo que é errado. Ela tende, irmãos, a estar sempre atento à vontade do Senhor. Eu sempre falo, e vou sempre falar e repetir aqui muito na escola bíblica: nós, igreja de Deus, somos os únicos na face da terra que temos condições de dizer não ao pecado. Não ao pecado. E o que seria dizer não? É o homem saber que ele é marido de uma mulher e que outra para ele não interessa. Não. Pode vir como for oferta, ele tem que estar pronto e preparado para dizer não. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ficar... Irmãos, o homem temia de fazer a coisa errada quando ele estava fora da presença de Deus, mas na presença de Deus ele tem condições de dizer: não, eu sou bem casado, eu tenho uma esposa e eu vivo bem. Acabou. Ele dizer não. Onde que um homem natural ele vai contrário a uma oferta, a qual, quando nós observamos José, quando foi tentado, e ele, na sua tentação, o que ele fez? Ele correu. Porque é isso, irmãos, a bem verdade é isso. Se você não conseguir não, saia correndo. Saia correndo. Irmãos, às vezes eu costumo dizer lá para os colegas de serviço o seguinte: nós trabalhamos num serviço
irmãos, aonde infelizmente nós somos hostilizados, marginalizados pela imprensa, porque não entende qual é a nossa função, mas a imprensa marginalizou o nosso serviço. O nosso serviço é de uma grande utilidade no município de São Paulo. E aí o que acontece? Nós somos marginalizados. Aí eu estou conversando com o nosso colega que às vezes ele é afrontado, sabe o que ele faz? Ele responde a afronta. De que forma? Bateu, vai apanhar. E eu fico às vezes falando, meu Deus, tem misericórdia. E eu vou falar, se alguém se levantar contra mim, numa situação dessa na rua, de querer me afrontar e até me pegar, eu duvido que ele me pega, porque olha o tamanho da minha perna, vai ter que morrer muito. Vai ter que morrer muito, porque eu vou pular fora. Fugir, correr da aparência do mal. Porque, irmãos, o que vai tentar ali? Tentar tirar a minha paz. Vou dizer, irmãos, se eu disser para vocês que eu não já passei por isso, é mentira, eu já passei. Eu já passei por situação de um cidadão me culpar um problema que não era meu. E aí, ele, desse tamanho, e assim para mim, e querendo me engolir. Eu ali, só ouvindo ele, com toda a graça de Deus, ali, irmãos, naquele momento, e ele falando, cuspindo no meu rosto, falando. E aí, sabe o que aconteceu? E eu deixei ele falar, e eu tranquilo deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, eu falei para ele: você sabe que você tem razão? Você está correto, realmente aquilo é. E comecei a fazer um monte de concordância com o que ele falou, que de fato ele estava certo, só que ele achou que eu era o culpado. E eu falei que ele estava certo, e eu falei: você sabe que a culpa é do prefeito, porque falta isso, falta aquilo, e transferi toda a responsabilidade para o prefeito. E aí, eu sei que eu fui falando, ele foi diminuindo. Quando terminou minha fala com ele me pediu desculpa, desculpa por ter falado com você. Eu falei: não, você está corretíssimo, fica tranquilo, mas eu vou fazer uma reclamação concedente ao que você está falando, porque é pertinente, de fato era pertinente, irmãos. Mas e aí? Se a gente lhe dá ouvido aquela provocação, mas você é pequeno, fica quieto aí, de jeito nenhum. De jeito, onde que um filho de Deus, irmãos, não tem que agir segundo a vontade de Deus? É fácil isso? Lógico que não, é muito difícil, mas você tem que estar revestido da graça de Deus. Por isso que cabe a nós, como igreja, estarmos em vigilância orando, porque nós seremos provados aí fora. O sagaz, ele vai querer de uma forma ou de outra tentar nos tirar da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus quando nós professamos, aqui como João disse, irmãos, porque João, o que ele falou aqui? O que ele deixou para nós claro aqui? Mas sabemos que quando ele se manifestar, o 3, ele diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Então, quando eu vou me afastando das minhas vontades, eu vou me santificando, o que acontece? Eu vou tendo uma maior graça de Deus na minha vida. Quando eu falo nós, igreja, a palavra de Deus, ela flui de uma forma melhor que Deus. Você lembra? E aí você começa a deixar o próprio Deus trabalhar, porque quando nós damos lugar para Deus, Deus trabalha. Quando nós damos lugar para a carne, ela também tem a sua forma de trabalhar. Então, irmãos, a palavra que João estava mostrando ali para nós é de estarmos atentos, que nós somos filhos de Deus, e existe da parte de Deus uma condição de nós sobrevivermos aqui, porque a convivência aqui ela é temporal. Vai passar, daqui a pouco vai acabar e nós voltaremos, irmãos. Porque saiba de uma coisa, eu te digo em primeira mão: você, eu, nós somos peregrinos nessa terra. Deus nos deu a visão, irmãos, e o entendimento que nós somos peregrinos. Nós temos uma pátria e ela é celestial. Louvado é Jesus por isso, irmãos. E aí continua: olha, qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que eles fazem questão de depreciar o homem de Deus, a palavra de Deus, mas nós não temos compromisso com essas pessoas. O nosso compromisso é com Deus, o papel dessas pessoas, fazer com que Deus seja manifesto, e na manifestação de Deus essas pessoas se tornem constrangidas. Eu já tive o privilégio de ver pessoas se constrangendo, irmãos, quando ouvem a palavra. Por quê? Porque a palavra é de Deus, o vaso é de Deus,
E certamente quem convence o iníquo quando ele está se levantando contra Deus é o próprio Deus. Por isso que nós temos que estar sempre, irmãos, ali na brecha como filho de Deus, apto para responder pelo próprio Deus. Porque, irmãos, se alguém pedir para o meu filho alguma informação acerca do pai dele, ele tem que saber que é o pai dele. Ó, meu pai acorda a tal hora, vai trabalhar a tal hora, ele trabalha a tal empresa, ele entra a tal horário, ele volta para casa a tal horário, ele faz isso secularmente, ele é o grande. Meu filho vai responder por mim. Obrigatoriamente o meu filho tem que responder. Se alguém perguntar para ele quem é o pai, e aí? E se alguém vem te perguntar, mas quem é seu pai? Ah, meu pai é o formador dos céus e da terra. E aí você tem que começar a explicar quem é o pai do qual você disse que é filho. Então nós temos que conhecer Deus e manifestar Deus às pessoas, porque Deus vai manifestar-se às pessoas através de nós e da sua boa palavra. O 5 ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E aí, irmãos, nós temos a alegria de saber que nós não temos mais aquele pecado que nos condena. Nós seremos até o último dia pecadores, sim, mas nós não teremos um pecado que nos condena. Mas como entender isso? Nós seremos pecadores até o fim da nossa vida, irmãos, porque nós cometemos erros, sim, mas o pecado que nos condena, ele foi cravado na cruz através de Jesus. Então, se eu de qualquer forma for contrário à vontade de Deus, o próprio Deus dentro de mim me mostra que eu estou errado. Meu Deus, tem misericórdia de mim, olha o que eu estou fazendo, me ajuda, tem misericórdia. E aí daqui a pouco, o que a palavra nos diz, irmãos? Que aquele, para vocês verem que o próprio João, ao qual nós tratamos aqui, irmãos, ele tem todas essas falas, né? Por quê? Porque prevaleceu o amor de Deus. Então você foi lá, confessou diante de Deus o seu deslize, o seu erro não premeditado, confessou, deixou, alcança a misericórdia. Porque, irmãos, aquele que premeditadamente ele vive criando alguma situação contra alguém, a outrem ou ao teu irmão, certamente esse, se não tomar cuidado, ele vive como o iníquo. Isso é muito sério. O pecado, irmãos, ele tem que em nós nos incomodar. Está errado, está errado, está errado. E aí você fala: é verdade, sim, tem misericórdia, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver, eu tenho que consertar. Está errado. E se não for, irmãos, aquilo vai ficar ali, corroendo. Por quê? Porque a palavra nos diz que e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele tirou, irmãos, tirou. Não vai haver mais pecado premeditado, porque nós temos condições de dizer não. Então, eu mencionei uma situação, e colocando sempre o homem, a mulher, mas vem a facilidade às vezes do dinheiro, vem a facilidade às vezes, irmãos, das 3 barras, que vocês que estão sempre aqui estudando sabem que nós temos que fugir das 3 barras, irmãos. E aí vem muitas das vezes aquele negócio da fama, né? Porque o que a gente mais percebe hoje é as pessoas buscando fama, vanglória, as pessoas buscando, irmãos, aparecer, estar em evidência. Irmãos, muitos serão colocados à prova. O ímpio já tem caminhado para o seu caminho tortuoso e perdido. Já o crente às vezes tem ido no mesmo caminho. E isso que é o erro, irmãos, porque nós não buscamos glória própria nem vanglória. O que nós buscamos é para a glória de Deus. Louvado é Jesus por isso. Então, por quê? Porque Jesus ele já tirou o pecado que tinha um domínio sobre nós. Hoje nós temos domínio sobre ele. Quando eu digo que quando conseguimos dizer não para o pecado, quem diz isso não sou eu, é a palavra. Se nós lermos lá em Romanos, vai nos mostrar que nós temos condição de dizer não ao pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós temos condição de dizer, irmãos, que ele não tem mais domínio algum sobre as nossas vidas. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Então aquele que vive na prática do pecado não conhece
Possivelmente ele pode até estar dentro da igreja, mas ele não é igreja, porque ele, se vive pecando, ele precisa ter uma experiência com o Senhor. Mas a gente, o que percebe, irmãos, que é algo que é meio desconexo, alguém está dentro da igreja na prática do pecado, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ir embora, porque ele não vai conseguir permanecer, porque a própria palavra nos diz que não tem união, as trevas com a luz, vai haver um incômodo. Ele continua no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí vem o texto-chave: para isso se manifestou, ou seja, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais obras são essas, irmãos? A gente muito escuta, né, João 10:10, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Aí eu estava meditando, irmãos, pensando comigo, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus ali ele faz uma oferta, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E nós pegamos o ladrão e tipificamos que é o diabo, né? Que veio para matar, roubar e destruir. E aí, irmãos, nós vemos que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas o matar, roubar e destruir é fato consumado. O que eu acho interessante é isso: matou, roubou, destruiu, é fato consumado. Jesus não veio para desfazer isso, porque já foi consumado. Jesus veio para desfazer de todas as obras, irmãos, do diabo. E aí a gente fica buscando quais são essas obras, irmãos, porque a igreja, irmãos, às vezes tem um conceito errado do que é o diabo. Muitas das vezes, quando se fala do diabo, já vem na nossa cabeça o quê? Aquela figura mitológica, né? Um bichão vermelho, gigante, com 2 chifres e um garfo na mão. Que nunca tem nada a ver com o diabo. Nunca teve e jamais terá, irmãos. Por mais que o diabo hoje seja deformado, não tem nada a ver, porque aquilo é coisa da cabeça do homem. Agora, já o diabo, irmãos, tudo que o diabo promove, irmãos, é atrativo, chama atenção, sabe? Hipnotiza, seduz. Quando pensa que não, é como diz aqui sempre de vez em quando o pastor Reinaldo fala aqui, né? Pensa que não, ele está com o pé atolado da jaca, atolou o pé. Por quê? Ele viu que ninguém está vendo. Isso é um pecado que muitas das vezes chega de uma forma sorrateira na vida da pessoa, induzindo ele ao erro, irmãos. E aí quando pensa que não, ele está lameado. E o diabo, ele quando se faz o seu investimento, porque se tem uma coisa que o diabo não pode, jamais poderá, irmãos, é tirar a vida de alguém. Isso é fato. Então tem pessoas, tem crente que tem medo do diabo. Não. O diabo tem que ter medo do crente, porque onde chega o crente, chega quem? Pai, Filho, Espírito Santo e legião de anjo. E aí, qual é o diabo ou o seu demônio que ficará perto? De forma alguma. Então, quem tem que temer, irmãos, o diabo, ou seja, ele que tem que temer o crente, não o crente jamais temer ele. E nós vivemos uma época, irmãos, difícil, aonde nós não percebemos mais que isso era notório, manifestação de um demônio ou outro, e aquele negócio, e vai lá o pastor, e vai lá o irmão, e ora e expulsa o demônio. Existe hoje uma escassez, parece que os demônios não estão mais indo para a igreja, não estão mais cultuando, não participam mais de culto, porque não manifesta, ou será que eles estão de fato da forma a qual eles queriam, deixando os crentes acomodados? Não, é isso mesmo. E aí dá o crente fala: não estou gostando dessa palavra não. E aí começa. Ou seja, ele acomodou. A igreja, irmãos, uma igreja de oração, uma igreja, irmãos, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, saiba de uma coisa: se ele sagazmente pensar em entrar pelas portas, ele já cai por terra em nome de Jesus, porque prevalece a palavra de Deus, irmãos. Mas o diabo, irmãos, na sua apresentação ou manifestação, você não tenha dúvida de que é dessa forma que aqui nós vemos o
o apóstolo Paulo, certa feita, ele deu uma pincelada de quem é esse inimigo, irmãos, da igreja, rebelde à palavra de Deus, e hoje ele está condenado justamente por conta disso. Está aqui, ó. Quando o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Corinto, no capítulo 11, irmãos, parecia que a igreja não estava mais suportando ele, não estava mais aceitando a palavra dele. Ele faz uma primeira carta, na segunda ele até desce um pouco, olha, me suporta. E aí, se você pegar o capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai dizer assim: olha, tomara que me suporteis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura, a um marido, a saber, a Cristo. Paulo sabia da responsabilidade que estava sobre os seus ombros, quando ele estava ministrando aquilo que Deus lhe deu. E aí ele continuou, olha o que diz o versículo 3, irmãos, para nós lembrarmos: mas temo que, assim como a serpente, quem? O diabo, sedutor, foi lá e convenceu quem? A mulher, né? E aí ele diz aqui, ele faz uma repetição lá do que aconteceu no Éden, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora, vocês olhem comigo aqui. Imagine se o diabo fosse esse bicho mitológico que é mostrado aí. Ele aparecesse gigante, feroz, com um chifrão, um tridente na mão, diante de ela. Ó, pode comer aí, que não tem nada. Ela estava correndo até agora, tinha ido embora, mas não, a serpente foi o que o diabo usou. E ali nós não sabemos, que há um mistério. E ali houve uma sedução, de uma forma que enganou Eva, e ela foi e comeu do fruto. Mas aonde que eu quero chegar? Então, ele quando começa a mostrar os falsos apóstolos aqui, que é o que nós temos hoje, irmãos, hoje não, sempre teve e terá até o último dia, porque não é nada de inédito a hoje o falso ensinamento. As igrejas primitivas, elas sofreram isso com o falso apostolado, com o falso evangelho, e o que mais o apóstolo Paulo fez foi debater esses falsos cristos, onde nós lemos, como o pastor aqui mencionou. Mas o que eu quero dizer acerca do diabo, ao qual o Senhor se manifestou para desfazer as obras dele, e eu quero fechar, irmãos, o 14 diz assim, olha o que ele diz no 14: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o diabo ele se manifesta de que forma? A mulher mais linda, uma Jezabel, uma cristã não, uma Jezabel que eu digo que é aquela que se adorna e quando pensa que não, ela vai tentar seduzir. Aquele que vem e traz uma facilidade de você ganhar dinheiro. Está ali o diabo se manifestando de uma forma para tentar seduzir o crente e tirá-lo da presença de Deus. E muitas outras coisas nós poderíamos apresentar, irmãos. E o que Jesus veio fazer? Diz a palavra que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando essas obras são maquinadas ao redor dos filhos de Deus, o que ele faz? Não. Eu tenho um Deus que é vivo, um Deus ao qual eu honro, um Deus ao qual me supre a minha necessidade, um Deus ao qual eu tenho intimidade com Ele, e que todas as minhas necessidades, não tenho dúvida, Ele conhece todas. Então Ele diz não. Ele diz não, ele não aceita de forma alguma. O Filho de Deus, irmãos, ele não cai no erro, ele não cai no pecado, porque certamente a palavra de Deus tinha no seu coração, ao ponto dele conseguir dizer não. Mas isso é porque ele é bom? Isso porque ele é o melhor? Não, isso é porque ele permanece, e quanto mais ele permanecer, se aproximando de Cristo, o Senhor vai dando a ele essa graça. E ele tem que entender uma coisa. Ele não é dessa forma porque ele é bom. Porque o apóstolo Paulo, ele para a mesma igreja, ele disse assim: ó, você aí que está conseguindo dizer não ao pecado e cuida de dar em pé, olha que não caia, viu? Então a palavra de exortação vai ser sempre: olha que não caia. Não caia, porque vai vir a oferta, e vai chegar a hora que vai ser tanta insistência que você, se não tomar cuidado, vai ser seduzido. Mas eu digo uma coisa: porra, se for necessário,
corra, nem que tenha que deixar a capa para trás como José deixou para ser acusado, mas corra, porque diante de Deus você vai estar livre, limpo, e certamente é Ele que vai justificar. Essa é a ação do Filho de Deus, irmãos. E olha que nós poderíamos enumerar um monte de coisa ao qual o sagaz, ele se manifesta para tirar o crente da presença de Deus. Quantos crentes numa hora dessa, aqui de São Miguel não, porque aqui a maioria está tudo trabalhando mesmo, mas quantos crentes numa hora dessa estão assistindo novela global? Estão esperando começar um Big Brother, estão esperando começar uma programação para ali se deleitar, ali aproveitar. Por quê? Porque certamente, irmãos, falta ali o comprometimento com Deus e com a sua palavra, e não tem como a igreja ir lá na casa dessa pessoa, não tem como o pastor ir lá na casa dessa pessoa. Essa pessoa tem que fazer que nem um pródigo, ele tem que fazer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tem que tomar uma atitude de saber que ele é dependente, de que ele precisa. Por isso que a igreja reunida, ela faz o quê? Ela ora por esses, e certamente se um desses for apontado pedindo socorro, a igreja está lá, o pastor está lá para poder ajudar. Mas o sagaz, o que ele tem feito, irmãos? Ele tem, através dos entretenimentos, dos programas televisivos, principalmente hoje da internet, tem arrebanhado uma igreja grande de Deus, porque as pessoas não têm estado atentos à influência que está por trás da mídia. E aí, feliz, bem-aventurado é aquele que se desprende de tudo isso, se desprende. Eu conheço um pastor, irmãos, que ele não vê internet, que ele pouca televisão, que ele não tem celular, que não tem nada. Que coisa, né? Eu não conseguiria, porque eu não consigo viver sem meu celular, que eu faço tudo no meu celular. Eu não sei como é que ele consegue. Mas eu tenho que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, para usufruir daquilo que hoje nós temos aqui, sabendo de que, irmãos, Deus, ele se manifestou na pessoa de Jesus para desfazer as obras do diabo. Então, como é que ele desfaz essas obras? Te dando o discernimento que existe ali algo que vai vir contrário à vontade de Deus na minha vida. Para mim não, eu começo a sair fora. E está aí, irmãos, está aí. E hoje nós temos um esvaziamento nas igrejas, no momento do ensinamento e no momento da oração. Agora você vai no momento que eles dizem que é de adoração, está lá a igreja cheia, todo mundo adorando, louvando, cantando. Mas o que Deus espera é que a sua igreja esteja pronta para ouvir a sua voz, pronta ali para guardar a sua palavra, para que quando se manifestar de uma forma sorrateira ou sagaz, ela tenha condições de saber que Deus já se levantou em favor dela, desfez da obra do diabo, e ela pode continuar caminhando, mas ela tem que estar apta. Quem? A igreja tem que estar apta a isso. Então, irmãos, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para me dar a minha e a sua vitória. E qual é a minha e a sua vitória? É conseguir dizer não ao pecado e agradar a Deus, porque é isso que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos fisicamente aqui, irmãos, não tenha dúvida, o Senhor ele vai prover em nossas vidas segundo a sua vontade. Mas uma coisa que nós precisamos é estar caminhando lado a lado com o Senhor. E se nós estivermos caminhando lado a lado com o Senhor, não tenha dúvida, no nosso trabalho nós faremos a diferença, dentro da nossa casa nós faremos a diferença, lá por onde passarmos nós faremos a diferença, porque não será nós, mas vai ser aquele que vive dentro de nós que vai manifestar a sua vontade. O bom, irmãos, é morrer de fato para esse mundo, nascendo para Cristo e deixando Ele revelar a sua vontade diante daqueles ainda que têm que ser alcançados. E esses que têm que ser alcançados, sejam os de perto ou os de longe, sejam os entes queridos, pai, filho ou quem quer que seja, vai ser através de mim, através de nós, igreja. Louvado é o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, irmãos, dê que nós guardemos a sua palavra, que lembremos da sua palavra no momento da adversidade, porque no momento da alegria e da bonança nós vamos louvar, mas no momento da adversidade Ele quer que nós lembremos da sua palavra, para que Ele se manifeste e mostre a nós
e Ele permanece sendo Deus e fazendo a sua vontade nas nossas vidas e através de nós. Posso ouvir um amém da igreja? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, irmãos, por essa noite de oração, irmãos, de reflexão na palavra de Deus. E como eu disse no início, a palavra de Deus ela não volta vazia. Certamente, irmãos, ela vai ser enxertada nos nossos corações, a ponto de nós lembrarmos no momento oportuno. Louvado ao Senhor. Quinta-feira estaremos aqui, se o Senhor permitir, orando e também aqui se alimentando da palavra de Deus. Aquele que precisa de oração, dá um sinal para sua mão. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui a tua igreja, o teu povo, acena diante de ti com a petição, e tu sabes quais são todas as nossas necessidades. Ó Deus, traz a resposta naquilo que nós precisamos, segundo as multidões das tuas misericórdias. Traz a resposta, porque certamente o teu filho vai dizer: ó Senhor, tu ouviste a minha oração e adentraste a minha causa. Cuida de cada um dos teus filhos, Senhor, ó Deus querido, observando e respondendo segundo aquilo que já está no teu próprio coração. Ó Deus, é o que nós estamos te pedindo. Aplica a tua palavra nos nossos corações, nos ajuda para que nós possamos dia a dia ajudar uns aos outros. Leva-nos guardado em paz para os nossos lares, dá-nos uma continuidade de semana na tua presença. É o que nós estamos te pedindo aqui nessa noite, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo Eu recebo. seja com todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus até todos dizem. Amém.